Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é o seguinte: é uma afirmação. Uma afirmação até um tanto quanto irônica, dado o contexto do que eu vou tratar. Lula e Bolsonaro correm perigo. Mas que perigo Lula e Bolsonaro estariam correndo, uma vez que eles são as pessoas aí que lideram as pesquisas? Precisamos conversar sobre isso. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, participe e, acima de tudo, faça o teu comentário. Teu comentário é importantíssimo para que o canal continue ainda mais pujante nesse caminho. Estamos no caminho certo, crescendo de forma sustentável. Já estamos aí com quase 5.800 inscritos. Já estamos chegando nos 6.000. Lembra? Há pouco tempo atrás eu cheguei aqui empolgado. Gente, 2.000. Gente, 3.000. Gente, 4.000, 5.000. E agora já estamos chegando próximo à casa do 6.000. E eu acho que, quem sabe, esse ano dá para beliscar aí um 10.000. Será? Depende de todos nós. Porque esse canal ele pertence a mim e ele pertence a você. E eu só tenho a agradecer a você por esse apoio. E se você quiser dar um apoio para o canal financeiro, como muita gente está dando, qualquer dia eu vou pegar a lista aqui das pessoas que estão contribuindo. Olha, muito obrigado aí por essa participação. Esse canal, que tem 2 objetivos, também pede aí, solicita que você dê aí um apoio. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550-4880, Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550-4880, Bradesco. E esse canal tem 2 objetivos principais, que é convidar a classe dos professores para que possamos participar do debate público. Professores, vamos para o debate público, não vamos ficar de bobeira não. Tudo é desfavorável a nós, sobretudo nesse momento. A extrema-direita emergiu no mundo e a extrema-direita sempre teve um problema com a liberdade, com a questão da cultura. Sempre teve. Aliás, dizem, há um professor Marco Antônio Villa, ele diz que uma das frases de Franco, do general Franco, que era um extremista de direita que governou a Espanha, ele dizia: toda vez que eu ouço falar em cultura, eu saco o revólver. Então, pode ver que no Brasil há uma dificuldade do próprio presidente compreender a importância da cultura. Evidentemente, sabemos que a cultura precisa... Porque sempre quando se fala em cultura e verba de cultura, eu fico assim, e o meu aluno? Então isso dá margem para que a extrema-direita se volte contra a cultura. Porque, em parte, há razões ao classificar a cultura muito mais como indústria cultural. E às vezes o Ministério da Cultura vira, talvez... O Chico César já fez essa crítica. Muitos artistas entendem que o Ministério da Cultura é creche de artista. Não. O Ministério da Cultura, a cultura deve ser um amplo projeto nacional de inclusão, de valorização de identidades culturais. Enfim, aqui, por exemplo, o bairro onde minha esposa morou é um bairro farto em água. Como tem água em Venda Velha, aqui em São João de Meriti, próximo aqui a Belfor Roxo, mas água, que não acaba mais. E é interessante que a cultura árabe, diante da água, a água é uma festa, né? Tanto é que eles transformaram essa cultura, essa presença da água em chafariz, né? E essas coisas mínimas. Aqui tem um bairro aqui em Belfor Roxo, um bairro chamado Recantos, que tem lá, toda sexta-feira, um encontro de carroças, né? Aquele encontro de carroças aparentemente não é nada, mas aquilo ali é identidade, é uma identidade local. De repente a prefeitura faz um movimento,
leva um artista lá, uma Suzana Vieira, que apesar de eu nem gostar, leva ela lá, e a Suzana Vieira, de repente, opa, a Suzana Vieira foi lá, então eu vou. Aí as pessoas já vão se aglomerando ali, um já vende a sua pipoca, outro vende o seu amendoim, outro vende o seu artesanato. É isso aí. Porque o Brasil é um país que só com turismo e cultura ele já conseguiria, talvez, resolver o seu problema de desemprego. Eu que viajo pelo mundo, às vezes vou lá, já fui lá no Peru, lá no meio do quase nada. E os peruanos lá vendendo os seus artesanatos e ônibus chegando, e chegando ônibus, e ônibus chegando, e chegando ônibus. Então, temos uma rica possibilidade de incluirmos através da cultura. E não fazemos isso, infelizmente. Então, que a gente faça isso, que a gente inclua também através da cultura. Esse canal está aqui para incentivar a isso também. Então, esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Professores, venham para o debate público, não me deixem sozinho aqui. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil das redes sociais. Estamos aqui para combater isso, né? Aquela coisa que as pessoas vão falando e repetindo a mesma coisa. A mesma coisa. Os caras estão há 4 anos, vai para Cuba comunista, vai para Cuba comunista, vai para Cuba comunista, vai para Não tem outra coisa. Eu já nem respondo, porque é tanta... Quando o sujeito repete sempre as mesmas coisas, é porque ele não tem nada a dizer. Então não tem porquê eu também ficar dando as mesmas respostas para tanta bobagem, para tanta repetição. Então é isso aí, vem comigo, vamos nessa empreitada, ok? Então Lula e Bolsonaro correm perigo. Eu gostaria de falar de que tipo de perigo eu estou falando. Porque talvez alguém tenha pensado, o cara está falando que vão atacar violentamente Lula e Bolsonaro. Em parte, o que eu vou falar também é uma espécie de ataque. Mas é um ataque chamado de justiçamento. O justiçamento, eu não quero aqui inocentar e nem condenar a figura de Bolsonaro e Lula e tantos outros políticos. Eu estou falando de Lula e Bolsonaro porque eles, como estão na frente das pesquisas, hoje são os mais visados. Mais visados quando a crítica é produtiva, quando a crítica é justa, quando a crítica é injusta. Mas todos os que estão na frente de um projeto, eles sofrem uma coisa chamada de justiçamento também. O que seria o justiçamento? O justiçamento ele é contrário à ideia de justiça. Porque quando nós entendemos que a justiça deve ser feita contra ou a favor de alguém, existe um processo a ser seguido até o trâmite final da justiça. Porém, o justiçamento é quando o barulho das redes sociais, sobretudo, influencia a sociedade contra uma pessoa que teria feito algo errado e, às vezes, a própria justiça, o próprio judiciário, com os seus movimentos políticos, acabam condenando alguém. Por exemplo, o Lula foi um caso, né? Condenaram em primeira e segunda instância e depois, por entender que aquele processo do triplex não tinha nada a ver com a jurisdição de Sérgio Moro, porque não fazia parte das investigações da Lava Jato, isso fez com que o próprio STF voltasse atrás. Mas por que o STF, então, seguiu o justiçamento? Quando o Moro apresentou as gravações contra Dilma, as gravações que redundaram também no impeachment, todos sabiam que aquilo era proibido. Mas havia um afã de prender, de tirar Lula de uma jogada política para as eleições de 2018. A imprensa participou disso ativamente. O judiciário, ou seja, o Supremo, que é também uma instituição política, foi na onda do justiçamento. E o justiçamento é o contrário de justiça. E nós que vivemos o dia a dia da escola também estamos sempre sujeitos a esse justiçamento. Não canso de dizer as coisas que acontecem no dia a dia da escola hoje. O professor me assediou. O professor fez... E tudo virou assédio. E o assédio virou a palavrinha mágica para dizer, para infundir
uma coisa muito ruim que aconteceu e está acontecendo na sociedade brasileira: a amizade em potencial entre professores e alunos. A amizade em potencial existia no passado. O que seria a amizade em potencial? É aquela ideia simpática, a relação simpática e amistosa entre professores e alunos, onde às vezes a própria amizade ocorria. Era muito comum um professor, às vezes, dar bronca num aluno em sala de aula e ao mesmo tempo em sala de aula falou: é meu amigo. Era muito comum isso na minha época. É meu amigo, conheço a mãe dele, conheço o pai dele, conheço a família, a gente se frequenta, mas está vacilando. E o professor dava aquela bronca no aluno: é meu amigo, mas está vacilando. O professor fazia isso porque a amizade em potencial existia. Hoje, com essa inimizade em potencial, criada também pelos espectros de extrema-direita, o professor e o aluno se tornaram potencialmente inimigos. Éramos potencialmente amigos, agora somos potencialmente inimigos. E qualquer movimento, qualquer palavra, e no justiçamento, quando o aluno leva um caso para as direções, para as coordenadorias, a super suspeita, que é o professor, é gradativamente justiçado, que é o justiçamento, e o aluno gradativamente, não inocentado, porque sendo de menor é inocente, não há culpabilidade, ele é inimputável, mas não se coloca nenhuma responsabilidade. E o poder público vai mimando o jovem, para que o jovem, uma vez mimado, pense que ele é prioridade. Eu estou falando isso porque quando a gente está querendo dizer alguma coisa que é muito importante, nós precisamos repetir aquilo. Pedagogicamente, eu vejo que esse ponto ele é crucial no que eu quero transmitir hoje em dia. Esse ponto é crucial. Esse justiçamento, essa ideia de mimar o aluno. Até esse dia fez um provérbio, né? O bebê é mimado na escola, o gênio é mimado... Não, o bebê é mimado na casa, né? O gênio é mimado na sociedade, o idiota é mimado na escola. Estamos criando idiotas mimados na escola, ao invés de o sujeito ir à escola para aprender. E tudo gira em torno, porque existe um percentual de alunos que não podem ser reprovados, mas nenhuma infraestrutura de aprendizagem real. Muita gente chega no ensino médio sem saber ler e escrever, porque as pessoas nós precisamos liberar o aluno. Nós não podemos, nós temos cota de repetições. Claro que eu não vou aqui chegar e dizer que fica até difícil, por isso é que precisamos encontrar um meio termo. E quem tem que encontrar esse meio termo? Nós que somos professores, questionarmos. Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos às coordenadorias. Vamos às regionais. Vamos às instâncias superiores. Vamos criar audiências públicas motivadas pelo professor. Já falei. Professor, quer meu telefone? Você quer meu telefone, professor? Vou te dar mais uma vez ele aqui. 21 98698 5055. 21 98698 5055. Pode entrar. Vamos nos unir. Aliás, não é nos unir, né? É nos mobilizar. O professor é desunido, talvez sempre foi, mas houve uma época que éramos pelo menos mobilizados. Agora está todo mundo parado, esperando o sindicato fazer uma nova greve. O sindicato, gente, nós não nos organizamos mais socialmente como nos organizávamos no passado. Os sindicatos eram uma referência. Eles são importantes? São. Mas eles têm um papel diferente do passado. Porque no passado, nossas referências eram o trabalhador fabril, aquele trabalhador que se organizava a partir do som da fábrica. As fábricas se robotizaram. Os trabalhadores foram para o entorno da fábrica. E hoje ele trabalha em serviços, ele trabalha no entorno da indústria, com seu smartphone. Não temos mais aquela massa operária de antigamente. É outro trabalhador. E dentro dessas novas características do trabalho, precisamos nos organizar. Eu estou aqui.
Isso é fazer democracia participativa. Tô chamando você. Entra aí. Já te dei meu telefone. Vamos nos mobilizar. Estão pisando na cabeça da gente. Qualquer imbecil, qualquer idiota que chega na escola, qualquer pai burro, qualquer aluno imbecil que não presta atenção em nada, que joga banana no professor, como o idiota, o imbecil, mau caráter fez comigo, porque eu saí da escola. Eu quis sair, evidentemente. A direção fez cara de paisagem. A metropolitana, as pessoas ficaram sabendo, fez uma cara de... Não houve o alarme. Jogaram banana no professor. Não houve aquela indignação necessária num caso desse. Aí eu saí da escola, porque eram 6 tempos, a turma ficava no meio. Eu não quis... Aí acharam melhor, bom, se você vai sair com 2 tempos, no meio, leva logo os 6. Aí eu saí, os alunos ficaram. Ou seja, eles entendem que eles têm razão. E se esses alunos entendem que isso é normal, olha, eu tenho pena deles. Se eles forem assim para a sociedade, eu tenho dó deles. Muita dó. Mais ainda dos pais dele. Porque o que jogou banana em mim, com certeza, eu torço para ele que ele não tenha mãe. Porque se ele tiver mãe, porque pelo menos eu vou entender que ele é filho de chocadeira. Eu torço para que ele não tenha mãe, porque essa mãe, se tiver dignidade e souber disso, essa mãe terá vergonha desse filho. Se ela tiver dignidade, porque pode ser que ela não tenha, mas eu torço para que ele não tenha mãe. Porque uma pessoa que tem mãe e faz um negócio desse, na escola, com quem representa o conhecimento, eu tenho dó. Tenho dó, se eu ver na rua, nem conheço. Nem conheço. Eu já tenho uma dificuldade de... Se eu ver na rua, eu não conheço. Eu esqueço das coisas e, de fato, ele não é importante. Mas é importante a gente mudar de postura. O professor mudar de postura, a escola mudar de postura, as regionais mudarem de postura, as coordenadorias mudarem de postura e parar com esse negócio de achar que o professor é a super suspeita, uma vez que o aluno é a super vítima, porque ele é menor de idade. Ele é inimputável, mas o peso da responsabilidade precisa pesar sobre alguém. Porque estamos vivendo uma sociedade sem limites. Bom, temos um presidente que falou que era a favor da tortura e está na presidência. Não enganou ninguém. Falou que era a favor do pau de arara. Homenageou o maior torturador. Ou seja, você já parou para pensar o que é uma tortura? Você já parou para pensar no que é dar choque elétrico na vagina de uma mulher? O presidente da República, que você votou nele, né? Homenageou quem fez isso. Então, gente, que limite essa sociedade está tendo? Que limite nós teremos? Qual é o limite? O inferno é o limite? Porque se for, me avisa, né? Porque a gente já fica preparado. Tem a brincadeira de que o céu é o limite. Mas se o inferno for o limite, me avisem. Porque aí eu já fico preparado. E quando sair para dar aula numa escola, já vou sabendo que vou para o inferno. Mas eu creio que nós temos solução. Nós temos caminhos. Mas precisamos melhorar esses aspectos e cuidar do justiçamento. Lula e Bolsonaro correm perigo? Correm. Por quê? Quando você é avisado, quando você é avisado, quando você está na frente, quando você é um tipo de líder, você pode ser acusado justamente ou não. Ou você pode ser acusado só a partir do justiçamento, né? Onde nada se prova, mas a sociedade vem contra você, aí você sofre um impeachment. Aconteceu com o Collor, aconteceu com a Dilma. Do ponto de vista político, a gente entende que é normal. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o justiçamento está tomando conta do judiciário. E a própria imprensa não cuida, às vezes, das palavras. Muitas das vezes a imprensa usa a palavra assédio quando não aconteceu assédio. No caso do professor que foi acusado de assédio, a imprensa ouviu meninas que o professor falou que é bonita. E a menina interpretou que isso é assédio. Chamar de bonita não é assédio. Precisamos deixar isso claro. Já expliquei, já estou cansado de explicar isso já. Assédio é quando alguém, hierarquicamente superior,
se utiliza dessa superioridade para auferir serviços sexuais da outra pessoa, seja chefe, seja professor, seja gerente, com ameaça implícita ou explícita. Olha, você pode ser mandado embora, você pode não receber a promoção ou você pode receber uma nota baixa. Então, nós professores também sofremos a possibilidade de haver o justiçamento. Porque no justiçamento, a velocidade das informações, elas vão além do nosso raciocínio muitas das vezes. Como uma vez eu estava numa escola, eu dei várias aulas explicando como era a relação social mitológica, expliquei a relação sexual entre os mitos, que um deus chamado Cronos castrou o pai, eu até brincava, cortou o bilau, cortou o saco, foi isso mesmo. O professor fala pornografia, e foram os pais na escola, deu uma confusão do cacete, eu tive que sair da escola, porque os idiotas não entendem que mitologia não é pornografia, porque é muita gente burra. E a burrice está tomando conta da escola. A escola está se emburrecendo porque está aceitando o justiçamento de toda essa gente burra. E o que a gente vai fazer? Aceitar o justiçamento? Ou reagir contra o justiçamento? Vamos fazer um abaixo-assinado. Vamos às coordenadorias. Vamos às regionais. Vamos realizar uma assembleia. Vamos realizar audiências públicas sobre a nossa condição na escola. Essa é a minha proposta. Por enquanto eu estou sozinho. Mas um dia eu não vou estar. E de repente outra pessoa já está se movimentando e que ele faça. Eu não estou preocupado em eu fazer. Muito pelo contrário, eu não sei liderar. Eu sei propor. Então, e você que sabe liderar, então bota a cara aí. Que a gente te apoia. Né? Quer fazer o quê? De repente, quem sabe, você será um deputado dessa causa. Deputado, vereador, deputado estadual, federal, vereador, enfim. Mas eu estou aqui para propor. Eu sou um filósofo. Eu não estou aqui para ocupar cargo. E eu não sei nem liderar. Eu sei falar. É igual uma vez eu estava de 26 para 27 anos. Desempregado, não conseguia trabalhar. Todo lugar que eu chegava, rua. Aí, às vezes, tinha que trabalhar de servente do servente do servente do servente do servente. Porque eu era tão ruim nisso que qualquer criança que chegasse na obra mandava em mim. Um dia eu sonhei, por isso que eu não tenho nem o direito de ser ateu, né? Um dia eu sonhei que eu estava vendendo a minha voz. Falei, que sonho estranho. Depois de uma semana de eu sonhar que eu estava vendendo a minha voz, comecei a trabalhar como locutor comercial. Nunca mais fiquei desempregado. Nunca mais. O que eu sei fazer é isso. Falar, propor, escrever. Eu sou um pensador. E você é o quê? Um político? Você tem a vocação da liderança política? Mas liderança política, movimento não é. Eu não estou falando de eleição. A princípio estou falando de democracia participativa. Aliás, retiro o que eu falei. Esquece esse negócio de eleição. Vamos esquecer um pouco esse negócio de democracia representativa. Evidentemente, de repente pinta alguém que se destaca nesse movimento que eu estou criando, que eu estou, né, incentivando, de repente alguém até vira até presidente. Mas o objetivo é a gente fazer a democracia participativa aqui na base da pirâmide, onde nós estamos. Porque nós estamos aqui, às vezes, esquecidos. Mimando os jovens para que eles se sintam prioridade. E a gente sabe que eles não são prioridade. Então, lembre-se daquele meu provérbio. Os bebês são mimados na família. Gênios são mimados na sociedade. Idiotas são mimados na escola. Ok, galera? Vocês são do coração.